vai. E Ananias então, ele coloca as mãos sobre a cabeça de Paulo e ora. E a Bíblia diz que Deus fez uma obra na vida de Paulo. Paulo começou a enxergar na mesma hora. Aí o apóstolo Paulo, ele na sua experiência, ele vem trazendo essas palavras. Por que Paulo fala isso? Olha, ele fala, olha, nem a morte, nem nenhuma outra criatura, nem os anjos, nada nesta vida nos pode separar do amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou contar uma historinhazinha bem interessante aqui, que a Maria estava presente no dia. E chegou um camarada, e esse camarada, ele queria arrumar uma mulher para casar. Ele queria uma pessoa que não tivesse interessado no que ele tinha. Como o cara era muito rico, e ele queria se apresentar à menina que marcou com ele, numa situação bem baixa, para a mulher ver que ele não tinha nada. Se ela gostasse dele, realmente estaria gostando da pessoa dele, não do que ele tinha. O nome da pessoa, vou falar, Maria sabe quem é já, o Emílio Romano. Como Emílio Romano era muito amigo do marido da Maria, na época, e ele era cabeleireiro, cortava muitos cabelos na prefeitura, conversava com muita gente conhecida, muita gente de condições. Esse Emílio Romano, uma vez, falando com ele, falou: me dá o seu Fusquinha, que o Bruno gostava muito de Fusca, e ele deu, ele chamava Fuquinha, né? Me empresta o seu Fuquinha. E aí o Bruno emprestou para ele o Fuquinha. Leva a moça do Fuquinha, Márcio, o Fuquinha vermelhinho. Aí vai o Emílio Romano no Fuquinha vermelhinho encontrar com a menina. A menina olhou para ele, ele voltou, e o Bruno perguntou: e aí, deu certo? Deu não. Né, irmão? Não deu certo. Amém, irmão? A mesma coisa é Deus. Como é que Jesus se apresentou para o povo? Montado em quê? Num jumento. Como é que um rei dos reis, senhor dos senhores, me aparece no centro da cidade, meio de Jerusalém, montado num jumento? Tinha que estar montado numa Ferrari, né, Márcio? Num Porsche, carro de 4 milhões, 7 milhões, amém, irmão? Jesus poderia vir numa das famílias mais ricas, lá em Miami Beach, né? Que mora no centro de Miami, beira da praia, empresário. Poderia vir uma família assim, né? Todo mundo ia aceitar, porque Jesus, que era filho do milionário. Não. Primeiro que não veio numa cidade rica, veio numa cidade pobre. Primeiro que não veio num bairro rico, veio num bairro pobre. Não nasceu Jesus nos hospitais particulares, 5 estrelas, não. Nasceu numa manjedoura, aonde criava-se animais. Quem pode entender, dá glória a Deus aqui. Glória a Deus. Isso, amém? Aleluia. Poderia vir no melhor país do mundo, que é os Estados Unidos, não. Vem o menor país do mundo. Pega o mapa da olhadinha. Lá, povo de Israel. País pequeno, cidade pequena, bairro pequeno, família pequena, pobre, lugarzinho pobre. De repente Jesus começou a fazer a obra. Aí aparece tudo estratégia dele, aparece lá em Jerusalém, montado no jumento. Amém, irmão? Quem é que vai aceitar? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. É, Senhor, é verdade. Já viu quanto ganha um jogador de futebol? Já viu quanto
Vocês conhecem a imagem, você vê futebol com certeza. Já viu quando é que ganhou o Cristiano Ronaldo? Esses camaradas que jogou lá fora? Os sheiks lá, quando o sheik paga os homens? Já viu quanto o sheik tem dinheiro? Sabe o que o sheik fala? Os sheiks falam que pessoa pobre são amaldiçoada por Deus. E eles que são ricos são abençoados por Deus. Isso é maldição, são amaldiçoada. Deus não está satisfeito de Deus, ó. Você pode, porque são pobres, são miseráveis, são amaldiçoados. Deus não está com eles, está com aqueles caras ricos. Quem pode dar uma glória a Deus? Aí Jesus fez o quê? Veio de jumentinho. Para provar o que para você? Para pensar na mensagem aí. Quem era Paulo, pastor? Filho. Quem era Paulo, pastor? Empresário. Amém? Mas ele parou com tudo, ficou pobre? Não, ficou não. Mas que Deus deu uma quebrada nele, deu uma quebrada nele. Eu tenho um pastor meu, presidente. Pastor nosso presidente. Muita gente não conhece não. Pastor Jorge Estrela. Camarada muito rico. Mas nem conhece. Deus pegou o cara, quebrou, passou na moeda de cana, passou do rolo. Roletou, enfiou de novo, depois mirou, amassou e jogou de novo. As pessoas eles procuram para comprar as coisas que tem dinheiro. Sei que ele fala, não quero comprar mais nada não. Ih, eu tenho uma terra boa. Não quero não, não quadra para me enterrar toda. Agradecido a Deus. E a pessoa, se as pessoas deixassem Deus trabalhar na vida deles, como que seria o mundo? Como que seria a vida? Seria o ser humano hoje? Amém, irmão? Quem pode glorificar a Deus aqui? Rapidinho, estou entendendo a mensagem aqui. Eu vi um filme esses dias, um filme clássico. Eu e Isaac, estava vendo. O Planeta dos Macacos. Lembra disso? Ele é antigo. Aí eu sou observador em tudo. Observando, estou ouvindo as palavras. Aí, um macaco morre. Mataram o macaco. Aí o camarada fala assim: foi o macaco que matou. Não, foi o homem que matou. Eles falam assim: foi o homem que matou. Não, foi o macaco. Aí o general fala assim: macaco não mata macaco, homem mata homem. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém? O animal não mata o animal, não mata outro animal. Ele só mata para sobreviver, diferente. Por que o leão mata, o bicho não mata? Para comer e sobreviver. Depois que ele come, o bicho pode passar 10 bichos à frente dele, não está nem aí. Não é? Mas o ser humano não. É verdade. Ele mata por ganância. Tem pessoas que devem 100 reais, o outro vai e mata, tira a vida do outro. Ele mata por inveja. Aí Deus vai e quebrou Paulo. Começou a amassar Paulo, começou a trabalhar na vida de Paulo. Pastor Jorge tinha 3 seguranças, eu lembro da época. Ele tinha o Raul, que era um dos matadores, tinha um policial civil, vou relatar o nome, e tinha um outro que era um sargento da polícia militar. 3 seguranças, andava com 3 seguranças. Hoje, ele anda com um anjo ao lado dele. É verdade. Ele falou que nunca teve liberdade. Túlio, melhor coisa que ter é liberdade. Ele bota o tênisinho dele, a camisinha dele, vai lá para a pista correndo. Está até magrinho, né, mano? Perdeu a barrigada todinha. Muito magro, muito magro. Liberdade. Sabe o que Deus faz com nós? Nos liberta. Te liberta da maconha, te liberta da cocaína, te liberta do cigarro, te liberta da bebida, te liberta da prostituição, te liberta da inveja, te liberta do olho grande, te liberta da ganância, que a gente tem muito isso. Mas te liberta de tanta coisa. E Deus coloca, aleluia, Ele sempre em primeiro plano. Quando nós colocamos Deus em prioridade, Deus começa a agir na nossa vida. Com poucos dias, aleluia, com poucos dias Josué está caminhando no Evangelho. Eu estou ouvindo Josué já contar a bênção, contar Deus agindo, Deus fazendo coisas, aleluia. Isso é só o início
nisso que Deus está fazendo. Quando a pessoa se entrega, quando a pessoa se ajoga para Deus e deixa Deus tocar o barco, fazer a vontade dele, Deus começa a mexer, Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. Por quê? Porque nós se entregamos para Ele. Por isso que diz assim, ó, por amor de ti, por amor ao Senhor, somos entregues todo dia o diabo investe em você, trabalha em cima de você, preparando laço, lutando, mas Deus está sempre te dando livramento. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz assim, Deus não guardar a cidade em vão vigia o sentinela. E diz mais a Bíblia ainda, que nós entendemos aqui. A Bíblia diz que o anjo acampa ao redor daqueles que o livram e o temem. Ou seja, Deus coloca um anjo ao teu lado, te guardando, te livrando. Eu lembro-me um tempo atrás aí, que eu vi chorando Davi mirando, um homem entrou dentro da igreja e colocou uma pistola diante dele assim, ó, foi até na frente e pegou e pontou, ele atirou várias vezes. Uma chobala pegou e raspou no braço dele. Por quê? Porque se Deus não guardar, ninguém vai guardar, meu querido. Ninguém guarda. É verdade. Não é a segurança que vai guardar. Nós somos do presidente dos Estados Unidos que morreu uns anos atrás aí. Se não fala, nós foi o Kennedy, né? O presidente Kennedy tomou um tiro na cabeça. Cadê os segurança? Cadê a FBI? Cadê o exército americano? Cadê? Se Deus não guardar, ninguém guarda. Ninguém vai te livrar. Não é uma arma. Eu vi a pessoa falar daqui a pouco, dá pegar, tirar um porte de arma, não sei o quê. Cara, esquece arma. É até perigoso a pessoa andar armado hoje em dia. A pessoa anda armado, aí o bandido vem te assaltar para achar que você é a polícia te matando. Verdade. Nós temos Deus na nossa vida. Aí a Bíblia diz assim: tudo por amor. Ó, quem nos condenará? Pois é Cristo. Quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, gosta da direita de Deus, também intercede por nós. Aí a Bíblia diz assim, ó, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Porque existem milhares de coisas que vão lutar para você se separar do amor de Deus. Amém, irmão? Muita com a pessoa que é viciada, a pessoa que já bebeu e não bebe mais, o diabo vai rodear. É o ponto fraco daquela pessoa. O diabo sempre trabalha no ponto fraco da pessoa. Qual é o ponto fraco daquela pessoa? Ah, o ponto fraco era a bebida. Bebia muito, vai trabalhar em cima da bebida. Qual o ponto fraco daquela pessoa? O ponto fraco era dinheiro. Por que Judas caiu exatamente com dinheiro? Porque o ponto fraco de Judas era dinheiro. Então o diabo ele pega o ponto fraco. Aí Deus faz o que com Paulo? Ele prepara Paulo. Ele preparou Paulo, ele moldou Paulo. Paulo passou por necessidade, ele falou: passei fome, passei frio, nudez, esse investimento, fui preso, fui açoitado, amém? Entre meus irmãos, na minha nação. Olha o que Paulo fala. O que você entende disso? Quando fala passei frio, você vai entender assim, não, passei frio significa o seguinte, que a Bíblia é bem espiritual. O que você entende disso? Não tem aquele momento que você precisa de um abraço da pessoa, a pessoa te abraçar, vou te ajudar, estou contigo, não sei o quê, não é? Não tem aquele momento que você precisa de alguém te apoiando, alguém te abraçando, alguém mandando um óleo, você, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, te ressuscitando, te levantando. Mas não, ao contrário, a pessoa te arrebenta, te abandona, ninguém me procura, ninguém está indo comigo, quando estava bem, todo mundo está em cima de mim. Não é assim que funciona? Exatamente o que o Paulo falou aqui, ó. Passei frio. Fiquei preso. Preso o quê? Paulo foi preso realmente. Prenderam Paulo. Aonde prenderam Paulo? Em Roma. E Paulo aqui
Que cidadão era Paulo? De Roma, romano, prenderam em Roma. Foi tentar se explicar, não tem explicação. Depois soltaram Paulo, não é Paulo, vai embora. Paulo foi preso, espera aí. Não tem conversa, foi preso e acabou. Às vezes você está certo e você paga por um erro que você não cometeu. Mas por quê? Porque você está fazendo a coisa certa. Mas a Bíblia diz que Jesus é o seu advogado. Ele te dá o seu direito. O seu direito só quem dá é Deus. Amém, irmão? Só quem sabe se você está certo, se você está errado, é o próprio Deus. Amém? Eu quero dizer para você nesta noite: vamos amar a Deus em primeiro plano. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. O evangelista João explicou. Ele não tinha palavra, ele falou: Deus amou o mundo de uma tal maneira que não tinha explicação. Enviou o seu filho ao mundo. Ele enviou Jesus. Mas antes de enviar Jesus, a gente poderia ter questionado: poxa, mas Deus é Deus, né? Não. Ele provou o homem primeiro. Ele sabia se o homem ia negar ou se não ia negar, porque Deus conhece o amanhã. Mas Deus, ele provou o homem. E chamou para Abraão e falou: Abraão, me dá seu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Deus não poderia deixar Abraão primeiro encher de filho? Não é? Um monte de filho. E depois pedir um deles. Por exemplo, Ismael. O Ismael, Abraão não estava nem para ele, mandou ele embora: vai embora, mulher. Mandou Agar embora com a mulher, com o filho tudo. E a pessoa, se Deus pede o Ismael, aí ele dá para lá, não é? Mas não, Deus fez o quê? O primeiro filho que Deus deu já pede ele. Porque quando você tem o primeiro filho, meu irmão, é uma agarração terrível, né? Tudo que é primeiro na vida, né, Márcio? Primeiro carro, primeira bicicleta, primeira moto, primeira geladeira, primeira roupa, primeiro sapato, tudo que é primeiro fica doido, não é? Primeiro namorado: ai, eu te amo, meu amor, te amo, minha linda. Tudo é primeiro é bom demais. Não é assim? Né, Tainá? Tudo que é primeiro é bom demais. Né, Márcio? A minha primeira moto, pegou a pinto no lixo. Tudo que é primeiro é bom demais. Aí Deus faz o quê? Deu o primeiro filho para o Abraão. Meu Deus, é sábio. Assim: Abraão, me dá seu filho, a quem tu amas. Olha o que Deus fala para Abraão, porque Deus é detalhista. Ô Abraão, me dá o seu único filho, a quem tu amas. Deus é detalhista, fala é detalhista, tá? Me dá o seu único filho, Abraão, a qual tu amas. Aí Abraão coçou a cabeça e falou: meu Deus do céu, olha o que Deus está me pedindo. Mas Abraão confiava tanto no Senhor que ele levou o filho e levou, abardou o jumento, levou a lenha, o terra, tudo preparado para sacrificar o filho. Ia no monte, sacrificar o filho em cima. Mas ele chegou para os homens que trabalhavam com ele e disse: olha só, a gente vai subir, eu e o menino, depois voltaremos. O que ele está profetizando ali? Está dizendo assim: ó, ele vai, mas ele vai voltar comigo. E agora já sabia assim: mesmo que Deus mande matar, que eu mato ele, depois Deus vai ressuscitar. Por que isso, pastor? É porque Deus prometeu para Abraão lá atrás que dele sairia uma grande nação. E ele falou: só pode ser o Isaac. Deus não vai deixar o Isaac morrer. Eu vou matar, ele vai levantar o Isaac. Amém? Então acredite no seu Deus, porque ele pode fazer o impossível. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Glória.